Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos ao vivo, são 5 horas da tarde do dia 1º de agosto de 2025, em mais um ICL Urgente, o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo para você terminar sua tarde atualizado. E hoje comigo eu tenho a sorte de mais uma vez ter a companhia do tempero baiano da notícia de André Uzeda. Boa tarde, Uzeda, um prazer estar com você de novo. Prazer meu, William. Vamos nessa sexta-feira aí. Graças a Deus, como disse Chico Pinheiro, chegamos, ao final de semana. É isso aí, André. Muitos assuntos importantes, começando com assuntos internacionais. Falando sobre Donald Trump. 1 minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos, como diria o poeta, mais ou menos isso. Porque Donald Trump acabou de dizer que mobilizou 2 submarinos nucleares direcionados à Rússia, colocando o mundo em alerta. Vamos ver o que o Trump disse na sua rede social, na Truth Social. Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ordenei o posicionamento de 2 submarinos nucleares nas regiões apropriadas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. Espero que este não seja um destes casos. Agradeço a atenção de todos, disse o Donald Trump na sua rede social, depois repostou também no Twitter. A decisão vem depois de uma troca de ameaças entre o presidente dos Estados Unidos e o porta-voz do Kremlin ao longo da semana. André Uzeda, estamos sob risco nuclear, segundo Donald Trump? Aparentemente sim, William. Trump criticou Dmitry Medvedev publicamente por ter chamado as tarifas contra os compradores de petróleo russo de jogo de ultimatos e disse que as ações do presidente dos Estados Unidos eram teatrais. Olha só o que Trump disse em sua rede social, a Truth Social. A gente vai ter aí na tela, ele disse, olha, digam a Medvedev, o ex-presidente fracassado da Rússia, que acha que ainda é presidente, para tomar cuidado com as palavras. Ele está entrando em um território muito perigoso, fecha aspas. Por sua vez, Medvedev, porta-voz do Kremlin, não tomou cuidado com as palavras. Ele disse que o presidente dos Estados Unidos, abre aspas, deveria se lembrar de como a lendária mão morta pode ser perigosa, fecha aspas. Aí uma referência ao sistema de retaliação nuclear dado pela Rússia da antiga União Soviética. Esse é o ataque de Trump mais grave até agora contra o governo russo, não é, William? É o que parece, Uzeda, e mais do que isso, é Donald Trump tentando tirar a atenção das coisas importantes. Nos Estados Unidos, os deputados e senadores democratas continuam avançando em quebras de pedidos de sigilo sobre o caso Jeffrey Epstein, então que Donald Trump estaria envolvido, escândalo de corrupção, de pedofilia e corrupção gravíssimo nos Estados Unidos, que teria envolvimento de Donald Trump. Os democratas continuam pedindo quebras de sigilo dos arquivos do caso Epstein e Donald Trump vai tentando arrumar desculpas globais para não falar sobre o que é importante. Como, por exemplo, o desemprego. Ao que tudo indica, o Donald Trump tem assuntos mais importantes internos para cuidar. A situação do governo dele só piora. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira que a economia americana gerou apenas 73 mil vagas em julho, número muito abaixo das estimativas do mercado, que era de 110 mil vagas. André Uzeda, parece que uma guerra nuclear é o menor dos problemas do Trump, né? Tem aí o emprego crescendo menos do que deveria. Exatamente, William. Olha só esses dados. Nos últimos 3 meses, os Estados Unidos geraram apenas 35 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola. O resultado representa o pior desempenho desde 2020, que a gente teve ali o auge da pandemia da Covid-19. A principal causa, apontam os analistas, é a baixa geração de vagas de emprego vividas pelo país diante das loucuras aí do tarifaço. Pouco tempo depois de sair o resultado, Trump foi à sua rede social culpar o atual presidente do Federal Reserve, o Banco Central estadunidense. Como sempre, Trump tentando tirar sua parcela de culpa da situação. Mais do que isso, Zeda, sabe o que o Donald Trump fez para resolver o problema da baixa geração de empregos? Ele demitiu a comissária de estatística do departamento que é responsável por esse departamento nos Estados Unidos, a comissária de estatísticas do trabalho. É ela que faz esse relatório de emprego nos Estados Unidos e aí o Trump demitiu
a responsável pela área, ele disse o seguinte na Truth Social: acabei de ser informado de que os números de empregos no nosso país estão sendo produzidos por uma indicada por Biden, a doutora Erica McIntyre, comissária de estatísticas do trabalho, que falsificou os números de empregos antes da eleição para tentar aumentar as chances de vitória de Kamala. Ela será substituída por alguém muito mais competente e qualificado, disse Donald Trump. Lembrando que isso é uma prática comum na extrema-direita. O próprio Jair Bolsonaro, enquanto presidente do Brasil, demitiu a presidente do IBGE à época que números não satisfatórios foram divulgados. Bem no começo do governo Bolsonaro, houve a demissão da presidenta do IBGE. Então é uma prática comum da extrema-direita no mundo todo. Quando os números desmentem estes tiranos autoritários, eles acabam negando os números ou mandando embora os responsáveis. Aconteceu no governo Bolsonaro também com o número do desmatamento na Amazônia, né? O responsável pelo INPE, que verificava a situação do desmatamento na Amazônia, também foi demitido, depois que o governo Bolsonaro disse que os números não eram satisfatórios, não eram de verdade. Então, mais do que enfrentar a realidade para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, para a extrema-direita, para o trumpismo, é construir uma realidade alternativa que se encaixe dentro da narrativa política criada pela extrema-direita. É isso que eles fazem, continuam fazendo, e Donald Trump, aí, o maior expoente da extrema-direita no mundo, vai ensinando como se faz. Vamos continuar falando sobre o exterior, dessa vez uma notícia bizarra que vem de El Salvador. O Congresso de El Salvador aprovou uma reforma constitucional drástica que permite, veja só, a reeleição presidencial por tempo indeterminado. A reforma amplia o mandato presidencial de 5 para 6 anos e acaba com o segundo turno das eleições presidenciais. A medida teve o apoio de 57 dos 60 parlamentares e agora o presidente passa a ser eleito com maioria simples de votos. Falando em extrema-direita, existe um outro expoente na América Latina, além de Javier Milei, que é um expoente para as reformas neoliberais de diminuição do Estado. O exemplo para a segurança pública, para a extrema-direita, é o regime do Nayib Bukele, que disse em entrevista hoje que não tem nenhum medo de ser chamado de ditador. Me parece que um presidente que escolhe, através de pressão no Congresso, ser eleito de forma indeterminada, ou seja, o Nayib Bukele pode ficar o resto da vida como presidente de El Salvador, reeleições sucessivas, mandatos de 6 anos. O Nayib Bukele é o principal exemplo para essa extrema-direita global em relação à segurança pública. Ele fez reformas na segurança pública, aumentando exponencialmente o número de prisões e de presos nessas prisões, inclusive muitas pessoas presas sem o devido processo legal, presas de forma injusta, mas tem servido aí como exemplo para toda a extrema-direita no mundo, sobre políticas de segurança pública e encarceramento em massa. Inclusive, vários governadores brasileiros estiveram em El Salvador buscando beber direto desta fonte da extrema-direita, do extremismo penal, que é o que tem feito o Nayib Bukele. Tem o seu sucesso, não estou dizendo que não tenha. Tem gente que gosta e que acha que é uma forma de reduzir o drama da segurança pública, que em especial em países da América Central é muito grave. A atuação dos cartéis, das gangues, isso é muito grave realmente na América Central, mas a solução de Nayib Bukele ignora qualquer direito humano fundamental e não deve ser apoiado por regimes democráticos, né? Regimes autoritários aí sim vão se inspirar livremente no regime de Nayib Bukele. Saindo da América Latina e vindo para o Brasil, para assuntos internos brasileiros, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que pretende ignorar sanções aplicadas. O discurso foi feito durante a cerimônia de abertura do semestre judiciário, depois do recesso de julho. O judiciário voltou a trabalhar nesta sexta-feira. Vamos ver o que disse Alexandre de Moraes durante o evento. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar
as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. O Alexandre de Moraes aproveitou para dar uma indireta, que não foi tão indireta assim, criticando o que ele chamou de pseudopatriota, pessoas que agem contra a soberania do país. Vamos ver mais esse trecho. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudopatriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça. Não sei exatamente o que a extrema-direita buscava, o que Eduardo Bolsonaro buscava, o que o Paulo Figueiredo, jornalista foragido nos Estados Unidos, buscava com as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes ou contra o Brasil, no caso. São sanções que atingem o Supremo, que atingem o Poder Judiciário, que atingem um dos poderes da República. Eu não sei exatamente que tipo de resposta eles esperariam. Talvez a expectativa deles é que o Alexandre de Moraes hoje resignasse o cargo, deixasse o seu mandato de ministro da Suprema Corte, que os outros ministros anunciassem que os processos contra o Jair Bolsonaro estavam extintos e que a anistia estava aprovada. Me parece que é isso que eles esperavam, que os ministros do STF simplesmente desistissem de aplicar a lei como a lei deve ser aplicada. O Alexandre de Moraes fez o básico, disse que as sanções não o incomodam e que ele vai continuar exercendo o seu trabalho. Claramente, o que eles queriam é o contrário, que o Alexandre de Moraes se acovardasse e voltasse atrás das suas decisões, o que não me parece que vai acontecer. E eles também esperavam que ele não tivesse apoio dentro da Suprema Corte, mas não foi o que aconteceu. O Luiz Roberto Barroso, o presidente do Supremo, elogiou os sacrifícios pessoais feitos por Alexandre de Moraes no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. Barroso também foi alvo de Eduardo Bolsonaro, que disse que trabalhou para excluir ele e Gilmar Mendes das sanções para, abre aspas, dar mais tempo, fecha aspas, para ambos repensarem suas posições. Vamos ver o que disse o Barroso. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com um passado que nem vai tão longe, cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. O Barroso também disse que a atuação firme do STF evitou o colapso da democracia no Brasil. Vamos ver mais esse trecho. Vivemos episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista bomba no aeroporto de Brasília, tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, tentativa de explosão de bomba no Supremo Tribunal Federal, acusações reiteradamente falsas de fraude eleitoral na eleição presidencial. Também houve mudança de relatório das Forças Armadas, que havia concluído pela ausência de qualquer tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Houve ameaças à vida e à integridade física de ministros do Supremo Tribunal Federal, que se repetem até hoje, inclusive com pedido de impeachment. Acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito. Tudo culminando em 8 de janeiro de 2023,
com a invasão e depredação da sede dos três poderes da República. E de acordo com a denúncia do Procurador-Geral da República, ainda por ser julgada, uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. No retorno das atividades do STF, falaram o Alexandre de Moraes, que a gente ouviu primeiro, o presidente do STF, o ministro Barroso, e também o Gilmar Mendes, que é o decano da corte. Ele também discursou sobre as sanções, disse que os fatos recentes decorrem de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro e que tem como figura principal Eduardo Bolsonaro. Foi uma indireta também. Vamos ver. Mas os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir a Lei Vosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. Difundir a Lei Vosias contra o Supremo Tribunal Federal. O que chamou atenção, especial na bolha bolsonarista, foi esse aperto de mão aqui, ó. Vocês vão ver esse aperto de mão logo depois do fim da sessão. Pode rodar. Competência e coragem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro. Foi o aperto de mão entre o ministro Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes. Espera-se no bolsonarismo que o Fux tenha capitulado. Foi um dos ministros que não sofreu sanção dos Estados Unidos, não perdeu seu visto estadunidense. A expectativa do bolsonarismo é que Fux, que tem sido sempre que tem tido um tom divergente nos debates na primeira turma, que tem julgado os golpistas de 8 de janeiro e os golpistas do bolsonarismo, espera-se que o Fux seja essa voz divergente, que vote com redução de penas, que elimine algumas das condenações, mas esse aperto de mão aí deixou os bolsonaristas preocupados. Talvez depois do discurso firme de Alexandre de Moraes contra as sanções e esse aperto de mão amistoso de Luiz Fux, talvez Luiz Fux não seja tão bolsonarista quanto os bolsonaristas esperam. Ainda falando sobre o STF, o deputado Lindbergh Farias, líder da bancada do PT na Câmara, protocolou uma medida cautelar para impedir sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, para que essas medidas não tenham efeito no Brasil. São lideranças do campo progressista saindo em defesa de Alexandre de Moraes. Explica para a gente melhor esse pedido do Lindbergh, Uzeda. Pois é, William. O Lindbergh argumenta que as punições aplicadas por Trump, abre aspas, têm efeitos reputacionais e financeiros globais, fecha aspas. Isso mesmo que a medida esteja restrita à jurisdição dos Estados Unidos. Ainda segundo o deputado petista, essa ação pode levar bancos internacionais a encerrar contas ou restringir serviços operacionais em flagrante violação à soberania nacional brasileira. William. A repercussão internacional, Zeda, além de nacional, como a gente viu agora o deputado Lindbergh Farias, tem acontecido em veículos que não são veículos comunistas, viu? Não são veículos da extrema esquerda. São veículos, inclusive, muito liberais. A revista The Economist classificou como sem precedentes as sanções de Trump contra Moraes. Para a revista britânica, que é conhecida mundialmente por criticar lideranças de governos de esquerda, progressistas, a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do STF é algo nunca antes visto. Segundo o editorial, a lei tem
sido usada para punir generais genocidas de Mianmar e terroristas do Talibã não poderia enquadrar Alexandre de Moraes, que não fez, abre aspas, nada parecido. Ainda sobre as sanções contra o STF, além da repercussão internacional, da repercussão na política, parece que o presidente Lula decidiu fazer um pronunciamento à nação sobre esse caso, André. Já tem data para acontecer? Ainda não, William. Olha, segundo auxiliares do governo, o presidente decidiu convocar um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão para rebater as sanções impostas pelos Estados Unidos, isso contra o ministro Alexandre de Moraes. A data exata, que foi exatamente o que você perguntou, a gente ainda não tem de quando a mensagem vai ser levada ao ar. Ainda não tem uma data certa, mas a possibilidade é que isso ocorra já nesse domingo, daqui a 2 dias. No pronunciamento, Lula também deve comentar sobre o tarifaço, mas o foco principal será exatamente a ofensiva dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. William. Falando ainda sobre a extrema-direita, André, o bolsonarismo tem ato marcado para esse domingo aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Só que é um ato que não vai contar com os 3 expoentes do bolsonarismo. O próprio Jair Bolsonaro, que disse que vai estar meio preso em casa e não vai conseguir comparecer, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro, vocês sabem, apesar da piada, não pode sair de casa nos fins de semana por conta da tornozeleira eletrônica, decisão judicial. A Michele Bolsonaro e o Tarcísio explicaram por que não vão vir, Zeda? Disseram que o Tarcísio disse que ia levar o peixe dele para tomar banho, é verdade? É quase isso. Olha, o Bolsonaro está igual a minha conterrânea Carla Pérez, domingo ele não vai. Já a Michele informou que o conflito de agenda, afirmando que vai participar de um compromisso no PL Mulher, lá no Pará. E o governador Tarcísio de Freitas, ele informou via sua assessoria de imprensa que passará por um procedimento hospitalar no Hospital Albert Einstein. O procedimento é uma ultrassonografia na tireoide. De acordo com a assessoria de imprensa, ele só terá alta na segunda-feira. Então, os 3 aí ausentes do evento do próximo domingo. O André, ele vai ter alta na segunda... Peraí, eu não tenho 15 dias, fiz uma ultrassonografia na tireoide. O exame durou 10 minutos. Eu não fiquei internado, foi numa clínica, foi rápido de fazer. Peraí, Tarcísio, se você não quer comparecer no evento, arruma uma desculpa melhor, camarada. Porque dizer que não vai poder participar, porque tem uma ultrassonografia de tireoide é um pouquinho demais. Inventa uma desculpa melhor, porque, quer dizer, com o bolsonarismo talvez colhe, né? Mas é uma desculpa muito ruim. Vamos continuar falando de golpista, dessa vez Daniel Silveira. A defesa de Daniel Silveira solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-deputado possa cumprir prisão domiciliar em uma clínica particular. Mais um bolsonarista com problema de saúde, gente. A defesa alega a necessidade de tratamento médico contínuo após uma cirurgia no joelho. O ministro Alexandre de Moraes ainda não se manifestou sobre o assunto. O Daniel Silveira cumpre pena em uma colônia agrícola na cidade de Magé, na Baixada Fluminense. Mais um bolsonarista com problema de saúde, André. Parece que o bicho está solto na extrema-direita. Parece que sim, viu? Olha, o Silveira ele foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão e uma multa de R$ 1.192 por estímulos a atos antidemocráticos e ataque a ministros do Supremo. No fim do mês passado, Moraes autorizou que Silveira deixasse a prisão temporariamente para realizar um procedimento no joelho. A defesa do ex-deputado diz que ele tem um trauma no joelho provocado por prática esportiva. A gente não tem informação de qual é exatamente o esporte que ele praticava, mas a gente supõe que talvez tenha sido o karatê e o joelho tenha ficado machucado por algum golpe que ele não conseguiu executar direito. Eles não são bons em golpe, André. Isso aqui é pior. Deve ser tudo faixa branca, porque de golpe, eles gostam de golpe, mas não sabem dar. Até tentam. Talvez seja isso que tenha machucado aí o joelho do ex-deputado Daniel Silveira. Falar sobre assunto importante agora, sobre a COP30 em Belém. Países que vão participar da COP30 têm pressionado o Brasil para mudar a sede do evento. O evento está marcado para acontecer em novembro, em Belém do Pará. E isso aconteceu, segundo o presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, porque há o alto preço cobrado pelos hotéis na cidade, em Belém. Fora isso, há também queixas sobre a baixa quantidade de leitos disponíveis na capital paraense. De acordo com o Lago, há
uma sensação de revolta, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, que dizem que não vão poder vir à COP30 por conta dos preços extorsivos que estão sendo cobrados. A declaração foi feita durante o encontro realizado pela Associação de Correspondentes Estrangeiros, em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Lago, no entanto, reiterou que o evento está confirmado na cidade e não haverá mudança. Inclusive, tem gente cobrando para que a cidade, para que o evento mude de sede, venha para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas o Lago confirmou que fica em Belém, né, André? Exato, ele tem reiterado que vai permanecer em Belém e vale lembrar que essa será a primeira vez que um evento de conferência climática da ONU acontecerá na Amazônia, né, reunindo mais de 190 países. A gente lembra que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e tem sofrido queimadas, desmatamentos e garimpos ilegais. Sobre a falta de leitos, melhor dizendo, o governo brasileiro está correndo para expandir os 18 mil quartos de hotéis disponíveis em Belém. O governo anunciou que este mês já garantiu 2 navios de cruzeiros para fornecer 6 mil camas extras para os delegados da COP30. Também abriu reservas para países em desenvolvimento que consigam acomodações mais acessíveis. William. Inclusive, André, hoje no Rolê ICL a gente mostrava que tem motel sendo transformado em hotel, colocando o quarto com treliche. Me parece que houve um despreparo aí no dimensionamento do evento. Expectativa de 45 mil pessoas e 18 mil leitos disponíveis em Belém. É importante demais que aconteça em Belém, no coração da Amazônia, mas a cidade tem que ter estrutura para receber um número tão grande de pessoas. Lembrando que não é um evento de 3 dias, viu? É um evento de quase um mês em Belém. Então, é importante que a cidade tenha estrutura e o governo precisa providenciar essa estrutura para que o evento aconteça com tranquilidade. Quem não está com tranquilidade é a deputada federal Carla Zambelli, que vai permanecer na Itália enquanto tramita o processo de extradição solicitado pela Justiça brasileira. A decisão foi tomada após a audiência de custódia realizada nesta sexta-feira. Durante a sessão, conduzida por um juiz italiano, Zambelli declarou não ter intenção de retornar ao Brasil e expressou o desejo de ser julgado novamente na Itália, país do qual é cidadã. Eu também quero um monte de coisa, Zeda. Joguei na Mega Sena essa semana, queria muito jogar, mas nem sempre a gente tem o que quer. Nem sempre. Muitas vezes a gente não consegue mesmo. Agora, a extradição de Carla Zambelli, caso seja aprovada, a defesa ainda poderá recorrer a instâncias da Justiça Administrativa, como o Tribunal Administrativo Regional e o Conselho de Estado. Especialistas avaliam que o processo pode levar até 2 anos para ser concluído. Vale lembrar também que, mesmo com autorização judicial, a decisão final cabe ao Ministério da Justiça italiano, que poderá rejeitar por razões políticas. Aí a gente lembra que o governo da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, tem afinidades ideológicas com a extrema-direita e pode realmente rejeitar o pedido de extradição da nossa Carla Zambelli. Quer dizer, nossa não, né? Não é minha não. Mas, André, o problema é que a Itália vive também uma crise migratória. O recado de aceitar o pedido da Carla Zambelli de ficar no país dá um recado muito ruim para as pessoas. Se você tem o passaporte italiano e cometer um crime, vai para a Itália que a Itália resolve seus problemas. Então, talvez a Giorgia Meloni não segure a bronca da Carla Zambelli. Inclusive, existe uma possibilidade do Jair Bolsonaro interferir. Só que não, o Bolsonaro culpa a Carla Zambelli pela derrota nas eleições de 2022. Então, Jair Bolsonaro não moverá uma palha para salvar a vida de Carla Zambelli na Itália. E a Carla também errou, né? Se tivesse ficado no Brasil, estava na Papuda, cercada de amigos, pessoal que participou do acampamento golpista, mas não, decidiu para a Itália, acabou caindo em um presídio superlotado. André Uzeda, muito obrigado pela parceria mais uma semana. Segunda-feira, acho que a nossa Laura Couto volta, mas espero que a gente possa reeditar a parceria muitas vezes aqui. Eu que agradeço, foi ótimo aqui esses 2 dias. Segunda, a Laura está de volta. Um abraço a todos. Muito obrigado. BBMP. Vamos falar sobre ICL Eterno. Acabou o segredo, o Eduardo Moreira revelou, estou na câmera errada, essa daqui. O Eduardo Moreira revelou o segredo semana passada. O que é o ICL Eterno? Os 5 mil títulos colocados à venda já foram embora. Se você queria um quadro do Portinari em casa, perdeu a chance. A reprografia já acabou, mas nós abrimos mais 2 mil títulos do ICL Eterno para você ficar para sempre junto com a gente aqui no ICL, fazendo todos os cursos, investidor mestre, empreendedor mestre, pós-graduação, mestrado, logo mais vai ter graduação, curso de idioma para você e para sua família inteira. Acesso completo à plataforma do ICL para o resto da vida.
E a gente tem 8 livros de bônus para você que virá ICL Eterno ainda com esses títulos remanescentes, e você também faz parte desse projeto incrível que é o ICL para o resto da vida com a sua família inteira. Para garantir o seu lugar, acesse iclurgente.com.br, faça lá a sua inscrição e vire eterno junto com a gente, participando desse projeto. Eu fico por aqui com o ICL Urgente. Daqui a pouquinho, Gabriela Varela, Chico Sá e Juliano Medeiros no nosso ICL Notícias. Segunda edição, eu volto na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos. Tchau. Dia 5 de agosto, agora, às 8 horas da noite, vai acontecer o nosso último encontro dessa série de encontros do ICL Eterno. E não vai ser um encontro pouco especial, não. Vai ser muito especial. Porque a gente vai apresentar nosso primeiro documentário num formato totalmente novo. E esse documentário vai ter como título Quanto Custam os Ricos no Brasil. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar, vale tudo por qual dinheiro, quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país. Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!